A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. O acesso ao Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM, mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Hoje vamos estudar sobre obsessão e cura. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 operadora 32. Seu WhatsApp é 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não invejes a propriedade transitória dos outros. Ignoras por que motivo a fortuna amoedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando sobre obsessão e curas. A possessão representa o estágio máximo do fenômeno obsessivo. Simboliza a letargia espiritual, a rebeldia. Então essa possessão já é um dos últimos estágios, das obsessões. Porque começa uma obsessão simples, de fascinação, e a subjugação, onde o espírito é subjugado e depois ele é possuído. A rebeldia e a dor de estar apartado do bem e da paz. Chama-nos Jesus a atenção para a consequência do afastamento do bem e a intensidade de desequilíbrio a que se arroja o ser quando se desvia do amor e dos esforços por conquistá-lo. Sim, todas as vezes que nós nos afastamos das coisas divinas, de Deus, Jesus, a espiritualidade, estamos mergulhando num mundo de sofrimentos. Eu até me pergunto muitas vezes como uma pessoa consegue viver no materialismo, porque em dados momentos da nossa vida nós sentimos muito problemas de todas as ordens, e a oração é um alívio. Eu imagino essas pessoas que não acreditam em nada. O mal, assim como a sombra, não tem existência real. Não se sustenta no universo e desaparece ao relatar o dia na alma do Filho de Deus, que deseja reencontrar-se e assumir seu destino com consciência e integridade. A liberdade relativa dada por Deus aos homens limita-se à escolha dos mecanismos de amor e de amar, visto que só há liberdade verdadeira para o bem. Então, o nosso livre-arbítrio ele é limitado.
Claro que para o bem nós temos uma extensão bem maior. Quando o ser se transvia na maldade ou na crueldade para consigo mesmo ou para com o semelhante, a vida aciona mecanismos automáticos de retorno ao equilíbrio, fazendo a separação do joio do trigo, ainda que por meio de dor. Nós já falamos em vários programas, o homem pode evoluir pelo amor, que é o caminho correto, ou pela dor, porque a dor é tão forte que ele vai acabar pedindo auxílio. Jesus simboliza na passagem do endemoniado gadareno a misericórdia de Deus, pondo termo ao conluio de mentes e vontades adoecidas pelo afastamento do bem. É aquele que ficava ali no cemitério e que vários homens não conseguiram detê-lo, tinha uma força excomunal, porque estava associada a várias mentes, vários espíritos desencarnados. Então, exercendo para a liberdade dos dons divinos, no exercício da criatividade elevada para o belo e para o bem, a serviço da educação espiritual do ser humano. O homem que exagera os caminhos pelo olhar de Bartimeu, que caminha nas pernas do paralítico, da piscina de Betsaida, a caminho da intenção social necessária e profícua, que se insere em sociedade com sensibilidade e ação, é agora individualizado na edificação da identidade. Quantos de nós ainda continuamos cegos? Não da cegueira física, mas da cegueira moral, da cegueira espiritual. E consagrada aí a única do Filho de Deus, que desperta para seguir louvando ao Senhor em seus testemunhos diários. Então Jesus dava testemunho de sua fé grandiosa o tempo inteiro. Falemos agora da cura daquele homem da mão mirrada, da mão seca, que Lucas descreve no capítulo 6, nos versículos de 6 a 11. Finalmente, o evangelista Lucas apresenta a cena em que o mestre, em dia de sábado, exatamente para contrariar aqueles preceitos judaicos, que segundo a crença, Deus trabalhou em 6 e descansou no 7º dia, como se for um trabalhador braçal que tivesse cansaço físico. Então imagina se Deus parasse um só segundo, o que seria de nós? Encontra-se no templo a louvar a Deus, desejoso de dar uma lição importante à hipocrisia religiosa dominante daquela época e em todas as épocas, que proibia o trabalho em dia de sábado. Cura o jovem que tinha a mão mirrada, dizendo: abra-te, e ele se abriu. E o mais interessante é que esse jovem da mão mirrada, era a destra, a mão direita, uma pedra numa construção caiu sobre sua mão, esmagando-a. E o único meio de sustentar a sua família, a mulher e 2 filhos, era trabalhando. Imagina se há 4, 5 décadas atrás as pessoas carentes do nosso país não tinham recurso algum, depois que começou esses auxílios sociais, mas não tinha nada. Então imagina a época do Cristo, como que ia sobreviver uma família, se o chefe na casa não pudesse trabalhar. Então ele pede ao Cristo que o cure para ele voltar a continuar a trabalhar. Feliz é a alma que se encontra no reconhecimento da grandeza do Senhor e identifica-se com ela, louvando a Deus em toda parte. Mas Jesus testemunha que mais felizes ainda são aqueles que, adorando ao Senhor, não se circunscrevem à adoração dos lábios e das atitudes inúteis, fazendo a sua comunhão com o Pai um exercício de fé, vitalidade e amor prático e serviço do semelhante, a serviço do alívio da dor humana e do cultivo do otimismo e da esperança nos corações necessitados. Quantas vezes nós observamos pessoas, parece que tem uma fé fervorosa, com seus cânticos, louvores, às vezes de joelhos, mas na prática não fazem nada. Não serve para nada isso. Abrindo a mão do jovem no templo, o Senhor sintetiza a proposta de cura do Evangelho, sugerindo-nos que o adorar de Deus abre mãos na direção do seu irmão
para servir, estabelecendo lições conectada às almas e sentindo a todos como família irmanada em Deus, nosso Pai. Então, meus queridos irmãos, possamos abrir as nossas mãos em favor dos nossos semelhantes. Também nós temos uma cura integral, porque enxergar, caminhar, interagir, integrar, individualizar e finalmente servir, eis a síntese luminosa da proposta da cura da alma expressa no Evangelho para o filho pródigo, que torna a casa paterna em busca de aconchego, trabalho e consideração. Vá, a tua fé te curou. Representa o coroamento de um trabalho longo de autoburilamento, autoconsciência e superação pessoal na direção do alvo sagrado de renovação da alma para a felicidade almejada. Essa passagem também do jovem, do filho pródigo, ela é muito marcante, porque ele se humilha, se torna realmente uma pessoa humilde. Ele retorna à casa do pai, não mais na condição de filho, mas de um servo comum, porque ele era bem tratado e não deu valor. Mas o pai o recebe de braços abertos, ainda mata o novilho gordo. O amparo divino não escasseia em nenhum tempo, em nenhuma época, sendo abundante fonte de nutrição e consolo, estímulo e sustento na caminhada de todo filho de Deus. Ecoa ainda hoje a mensagem de Jesus aos apóstolos diante das dificuldades e limitações na jornada a afirmar: eis que estarei até o fim dos tempos convosco. Mateus capítulo 20, versículo 20. Aquele que se preserva até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Dando-nos a exata noção da responsabilidade de que nos é devida, da misericórdia que nos é concedida diuturnamente. Então nós temos sempre oportunidades, de trabalho, de aprendizado. O Espiritismo, como ciência do Espírito, convida o ser à individualização com Jesus, na transformação do homem velho em homem novo, vitalizado pela revelação da Boa Nova e pelas vibrações do amor. Como consequência desse movimento de cura interior, nasce o homem de bem, que, vencendo as suas dores interiores, parceiras ainda presentes no atual estágio de saúde possível ao homem da Terra, mostra-se comprometido com o coletivo, com a utilidade geral, consciente de si mesmo e conectado à fonte suprema, bebendo da água sagrada da inspiração superior e atento ao questionamento do mestre aos discípulos despertos para as verdades superiores da vida. E tu, diante do conhecimento e da cura que construístes e conquistastes, que fazei de especial? Mateus capítulo 5, versículo 47. Apenas o doente convertido em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Sendo a saúde e a doença construções do espírito imortal, a doutrina espírita, na qualidade de ciência e filosofia, fornece os elementos educativos essenciais para a profilaxia das enfermidades da alma e a construção ou reconquista da saúde do corpo e da alma. Esclarece Allan Kardec. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. O Espiritismo, como ciência, nasce da observação atenta do pedagogo Rivail, mais tarde conhecido como Allan Kardec, que retira das manifestações espirituais os elementos que formariam as bases da doutrina espírita. Não houve pré-concepção, estabelecimento de teorias que foram comprovadas pela prática, mas exatamente o oposto. Da prática e da observação dos fatos, extraíram-se as teorias. O conhecimento espírita origina-se da informação
informação trazida por inúmeros espíritos acerca da real condição e situação deles no mundo espírita, da felicidade ou infelicidade decorrente de suas escolhas na vida terrena, da paz interior ou do tormento íntimo, a refletir-se no ambiente e a criar a realidade astral que os envolve, dentre inúmeros outros fatos e situações. Dos testemunhos eram extraídos os conhecimentos que os espíritos orientadores vinham corroborar ou ampliar com as suas instruções. A doutrina nasce de um processo educacional, pelas mãos e pelo raciocínio de um pedagogo, inspirado e orientado pelos educadores espirituais do mundo maior, a serviço de Jesus. Façamos um ligeiro paralelo com a filosofia. No livro A República, Platão conta o mito da caverna, no diálogo entre Sócrates e Glauco. O filósofo relata a história de uma comunidade que, geração após geração, vive em uma caverna subterrânea, com os indivíduos presos ao solo, acorrentados pelos pés e pelos pescoços, sem poderem virar-se, tendo atrás de si um foco de luz, fogo, que cria uma sombra na parede ao fundo da caverna. Por trás do fogo, um monte escarpado e uma parede separam a caverna do mundo exterior. Do lado de fora, homens passam carregando objetos que representam a vida, figuras de homens, animais, dentre outros. Os indivíduos, noite e dia, permanecem voltados para o fundo da caverna, observando as sombras projetadas e o eco das conversas dos homens exteriores, que reverba e retorna, dando a impressão que vem das sombras das paredes. Dessa forma, sem poderem voltar a cabeça para outro lado, senão à frente, creem que a realidade é o que se apresenta na parede. Sócrates propôs que um desses homens se liberte e seja obrigado a voltar-se para a fonte da luz. Inicialmente ofuscado pela realidade, não vê o que se passa em verdade do lado de fora, mas pouco a pouco se acostuma e passa a divisar as figuras reais que as sombras na caverna deixavam adivinhar. Maravilha-se e nega-se, então, a retornar à realidade sombria em que vivia, pois que descobrira a luz, mas desejando que outros conheçam essa realidade, retorna e é ridicularizado por aqueles que têm os pés e as cabeças atadas, sem poderem mover-se por conta própria e sem admitirem outra coisa que não seja o que os seus olhos podem contemplar. Platão atesta, pelas palavras de Sócrates, que a realidade está além daquilo que é percebido comumente pelos sentidos dos homens. A grande maioria da humanidade relaciona-se apenas com as sombras, as representações da realidade, sem entrar na posse do conhecimento real, que via de regra é ignorado pela massa e acessível somente àqueles que fazem o esforço pessoal de se libertar dos grilhões da matéria, elevando ao alto os olhos na busca da luz do conhecimento e da sabedoria. Entrai pela estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O Espiritismo fornece aos seus subsídios para o entendimento de sua natureza real, a partir do retorno do mundo espiritual daqueles que, tendo feito a passagem, vem relatar a sua desdita ou alegrias, conforme tenham usado bem ou mal da liberdade para a prática do bem durante a vida terrena. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta mais de 60 comunicações de espíritos de variadas categorias, a relatarem sua condição íntima e exterior no mundo dos espíritos, conforme suas escolhas e ações terrenas. O Espiritismo fornece o conhecimento da realidade do espírito em sua íntima relação com a matéria, os efeitos morais de seus atos na vida presente e na vida futura, e oferece os recursos de instrução e educação para o ser que saiba exercer o livre-arbítrio com consciência. Para a conquista da saúde, não apresenta regras exteriores, mas estimula as criaturas no exercício da prece sincera, na prática do bem, na vigilância de pensamentos, palavras e ações, para que expressem o ideal de renovação e crescimento que o ser almeja, bem como o estudo que o liberte da prisão na caverna. O objetivo do estudo e da prática espírita é a formação de livres pensadores, conectados com o bem e sintonizados com o alto amor e o holo amor, síntese da cura.
O Espiritismo é uma doutrina que não cerceia a liberdade de ninguém. Ela promove a expansão consciencial do Filho de Deus que deseja evoluir, assumindo o seu responsável e consciente da liberdade de um espírito imortal. O Espiritismo orienta-nos a imitar o gesto sábio de Jesus, promovendo a virtude ao invés de reforçar a sombra. Joseph Gleber, em O Homem Sadio, afirma que o papel do homem nunca deve ser o de enfatizar a doença, mas o de conquistar os recursos da sanidade. A educação para a saúde deve centrar-se no estímulo às conquistas das potências da alma, tais como a fé, a intuição, a bondade, o perdão, a sabedoria, o conhecimento e o amor, entre outras. A esse respeito, afirma Platão, a educação é, portanto, a arte que se propõe este fim, a conversão da alma, e que procura os meios mais fáceis de operá-la. Ela não consiste em dar a vista ao órgão da alma, pois que este já o possui, mas como ele está mal disposto e não olha para onde deveria, a educação se esforça por levá-lo à boa direção. O processo educacional promove, por meio de conhecimentos e de vivências, o encontro com a verdade que liberta, particularizada na experiência pessoal de cada um, sintonizado com a verdade universal que é o amor. O homem, por herança divina, já possui os órgãos da alma. É um ser completo, embrionário, que a educação faz desenvolver, como o casulo liberta da lagarta a borboleta adormecida. Os trabalhos terapêuticos devem ser, nesse sentido, portanto, aliviando sempre, mas esclarecendo e educando para que o alívio dos sintomas físicos, emocionais e mentais não se converta em paliativo inútil e apenas temporário, mantendo a doença original. Jesus nunca realçou a doença de cada um daqueles que curou, antes afirmou a força, a capacidade, a beleza e a grandiosidade simples e humilde que havia nos corações sofridos de todos os que o buscaram, o que fez com que eles reconhecessem e despertassem essa força dentro de si. Quando a mulher considerada adúltera estava ameaçada, Jesus expulsou os condenadores, não a condenou, amando-a e abastecendo a alma dela com um novo sentido e significado na busca do amor. Quando Pedro negou-o por 3 vezes, Jesus o olhou nos olhos, reforçando nele a confiança de que ele era pedra e sobre ele seria erguida a igreja nascente. E assim o foi. Quando Maria de Magdala o encontrou na casa de Pedro, viu em seus olhos o amor que não arde, antes aquece o coração, longe do preconceito e das limitações da sociedade patriarcal e machista da época, valorizando-se em sua vivência feminina, dignificando-a. Perante a mulher no poço de Jacó, o Cristo não ofertou crítica à sua condição, antes a convidou a beber da água que tinha a oferecer, para que se fizesse fonte da água da vida, que saciasse a sua sede e a das multidões. O pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail esclarece que a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vícios, de desenvolver suas inteligências e de lhes dar instrução própria às suas necessidades, enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Eis o que todos repetem, mas o que nunca se pratica. A conversão da alma dá-se de forma gradual, paulatina, sem violência, respeitando-se os estágios de saúde de cada um, qual as árvores semelhantes de um mesmo jardim, que apesar de trazerem em si o mesmo material genético, florescem e frutificam ao seu tempo e à sua maneira, alimentando-se do solo generoso do amor divino, de onde brota a seiva nutriente que desperta a vida interior. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Para que esse processo de educação para a saúde seja efetivo nos trabalhos terapêuticos variados a que nos vinculamos, é necessário compreender o papel do médico ou do terapeuta
vida como curador. O papel do agente de cura não é curar. Em lugar disso, ele fortalece a pessoa, permitindo que ela conquiste a cura. Os agentes de cura são guias poderosos, mas passivos. Sua função é favorecer as capacidades autocurativas, a autopercepção, o amor próprio e a autoexpressão do indivíduo. É proporcionar confiança, amor e presença para aquele que está sendo curado. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O amor ama. O amor é uma chama sagrada. Frutos de um pai que é amor, todos a trazemos dentro de nós. Alguns eventualmente ainda não a descobrimos e por isso ela se encontra oculta, submersa no mar dos sentimentos. No entanto, quando ela se aviva, como num início de fogueira, jamais se extingue. Podemos dizer ao rouxinol que deixe de nos despertar nas manhãs, ou que as borboletas não venham encher de coloridos nosso jardim. Podemos ordenar ao sol que não ilumine as nossas manhãs, nem aqueça os nossos dias. Podemos falar às chuvas que não fecundem a terra, não encham os rios, nem deem volume às cachoeiras. Podemos determinar as ondas do mar que se aquietem e repousem, deixando de arrojar-se contra os rochedos ou espalhar rendilhados na areia. Podemos dizer ao vento que não sussurre, que deixe de arrancar as folhas das árvores, atapetando o chão de cores. Podemos impor às flores que não exalem seus perfumes e que deixem de desabrochar. Talvez possamos ser obedecidos. Quem sabe? Uma vez, um mestre ilustre deu ordens ao mar: aquieta-te, e impôs aos ventos rebeldes: acalmai-vos. E cessou o temporal. As ondas se aquietaram, deixando de investir contra o barco onde ele se encontrava com seus discípulos. Os ventos cessaram sua fúria e a tempestade se desfez, retornando tudo à tranquilidade. Como ele disse que tudo o que ele fazia, nós, os filhos de Deus, também poderíamos, e até muito mais. Pode ser que algum elemento nos obedeça. Contudo, mesmo que nos disponhamos a ordenar ao coração que não ame, ou que ame dentro de certos limites, ele jamais nos obedecerá. Porque o coração foi criado para o amor. E o amor é poder, é força que se expande ao infinito. Nada o detém. Ele ultrapassa as barreiras da razão e da compreensão. É a mais sublime das emoções humanas. É um sentimento capaz de nos elevar a patamares inimagináveis de alegria e compaixão. Quando amamos, experimentamos uma sensação de plenitude e pertencimento, encontrando um propósito maior para nossas existências. É através do amor que nos conectamos com o outro, extinguindo as diferenças e construindo um mundo mais justo e solidário. Em suma, o amor é esse combustível que impulsiona a humanidade. Ele nos inspira a realizar grandes feitos, a superar obstáculos e a buscar a felicidade. Ao cultivar o amor em nossos corações, podemos transformar o mundo em um lugar melhor para todos. É por meio desse sentimento sublime que encontramos o verdadeiro sentido da vida e nos conectamos com a essência divina que habita em cada um de nós. Toda razão tinha quem escreveu: o amor é o sublime alimento que atende a todas as necessidades que existem. De todas as conquistas morais e espirituais que existem, o amor é a mais importante, porque é o sentimento que conduz ao holocausto, se preciso, a fim de que o ser amado seja feliz. A felicidade de quem ama é ver feliz aquele que é homenageado pelo seu afeto. Dessa maneira, amemos sempre. Derramemos luz e paz pelo caminho dos que queremos bem. E sejamos felizes por isso. Por onde passemos, com quem estejamos, não desistamos de amar.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho no bem, onde aprendemos a cada dia a nos tornarmos criaturas melhores, um incentivo constante dos seus evangelhos, Senhor, para que o homem busque a sua transformação moral, seus preceitos de amor, de paz, de renúncia, de educação espiritual nos chama a responsabilidade de nos tornarmos a cada dia melhores. É o objetivo principal de estarmos aqui encarnados. Sempre contaremos com sua presença, amparando-nos. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de estarmos juntos no programa de hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite e muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.